vocês aí no chat. Quem não registrou no primeiro tempo, registra agora, por favor. Pessoal, é o seguinte, ó, esse nosso segundo tempo, eu vou apresentar para vocês umas discussões a respeito de inferência, né? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais o conceito de inferência. Esse conteúdo que eu vou mostrar, eu tirei desse livro aqui, ó. Esse livro é um livro muito legal, chamado Lógica, uma Introdução para as Ciências. Ele tem uma linguagem bem bacana, não é um livro de lógica para a ciência da computação, como o nosso livro Texto Básico, mas é um livro que vai te dar uma introdução boa sobre lógica e uma linguagem muito, muito legal, certo? Então, esse daqui, ó, Lógica para a Ciência, é só você lembrar desses dois cachorrinhos, um imenso e outro bem miudinho, né? Então, ele é bem bacana, certo? Bom, o que é que a gente vai ver nesse nosso início? Deixa eu só começar aqui uma apresentação. Fica melhor para a gente entender. Seguinte, já ficou bem claro para vocês que o objetivo, né, o foco da lógica, a gente estuda lógica para quê? Com a preocupação com relação aos argumentos, certo? E aí a primeira coisa que a gente precisa compreender é que quando a gente vai argumentar, nós estaremos trabalhando dentro de uma perspectiva de verdade. Então, já ficou claro para vocês o que é uma proposição. Uma proposição é uma sentença que tem um valor verdadeiro ou um valor falso, isso dentro da lógica proposicional. Então, quando a gente apresenta um argumento, a gente tem duas preocupações. Primeira preocupação é com o conteúdo de verdade. Será que os fatos que eu estou apresentando no meu argumento, todos eles são verdadeiros? Será que a informação que eu estou recebendo é verdadeira? Certo? Então, você lê uma reportagem, aí naquela reportagem está lá dizendo vários fatos, e no final daquela reportagem tem uma conclusão. Será que tudo aquilo é verdade? Essa é a primeira preocupação de um estudioso da lógica. A segunda preocupação é com o chamado componente lógico. Então, o conteúdo de verdade é a nossa primeira preocupação. A segunda preocupação é o nosso componente lógico. Bem, o componente lógico, ele já requer de você uma atenção, um raciocínio mais sofisticado. Por quê? Seguinte, com relação ao conteúdo de verdade, basta você descobrir se aquilo que está sendo dito para você é verdadeiro ou não, certo? Com relação ao componente lógico, aí você tem que pensar o seguinte, se a informação for verdadeira, então, o que eu posso concluir dela? O que eu poderei concluir dela? E aí, pegando o exemplo do próprio livro, que eu botei aqui o exemplo da pessoa encharcada, vamos lá. É o seguinte, você está numa sala e aí, de repente, entra uma pessoa completamente molhada, certo? Na sala. Você olha para aquela pessoa e diz, pô, tá chovendo lá fora. Então, isso que você pensou, esse pô, tá chovendo lá fora, foi uma conclusão, né? Você olhou, qual é a informação? Qual é a informação que chegou até você? Que tinha uma pessoa totalmente molhada, certo? E aí, você faz... O que é? Então, Moisés, não se preocupa não, que esses dois primeiros quizzes foram os mais pesados, né? Depois vai ser mais leve. 10 minutos vai ser suficiente para vocês responderem. Mas deixa eu voltar para cá. Então, vamos voltar aqui para o exemplo. Então, a pessoa entrou na sala, totalmente molhada, aí você olha para ela e diz, tá chovendo lá fora. Bom, a informação que chegou até você, que a pessoa está completamente molhada, ela é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Mas será que a informação que você está passando, que está chovendo lá fora, é falsa ou verdadeira? Vai depender do seguinte, veja bem. Isso que você falou, ela já depende, ela já é uma conclusão. Ou seja, você olhou uma pessoa que entrou na sala, completamente molhada, você inferiu que lá fora está chovendo. Só que essa pessoa poderia ter se molhado de outra maneira. Ela poderia ter passado perto de um jardim e alguém estava lá aguando o jardim e jogou água nela. Ou ela ia passando... Ou então, estava passando do lado de uma poça d'água e um motorista de caminhão passou. Exatamente. Aí vocês percebem como essa história do conteúdo de verdade, do componente lógico,
né? A partir do momento que a gente começa a fazer análise de inferência, porque o que você fez foi uma inferência. Você inferiu que lá fora estava chovendo, certo? Então, você pode cometer erros, né, ao construir inferências. E esses erros que a gente comete, geralmente ou é devido a um conteúdo de verdade ou o componente lógico. O erro de conteúdo de verdade, ele é o mais fácil da gente resolver, certo? Então, é só você verificar, né, se realmente a informação é verdadeira ou não, mas o erro de conteúdo, de componente lógico, ele é mais sutil, e a gente vai já discutir sobre isso, certo? Fala, Luke. Você tinha até falado em uma das aulas que, tipo assim, tipo, você deu um exemplo da Lua, dos antigos filósofos e tal, que eles foram os primeiros a questionar se aquilo era verdade ou não. E aí o exemplo da Lua era que, tipo assim, você, por exemplo, se você bater em alguma coisa e se machucar, você percebe que aquilo ali, logicamente, aquilo ali fez mal a você, que bater em algum local causa dor a você, e principalmente quando você é criança, porque quando você é criança você está aprendendo as coisas, você não sabe de nada. E aí você falou do exemplo da Lua, que era quando você olha para a Lua no céu, quando você é criança, você, se ninguém falar o verdadeiro tamanho da Lua, você pensa que a Lua é de fato daquele tamanho, só que na realidade ela não é. E aí você disse que um dos questionamentos que os filósofos fizeram é que a gente sempre tem que duvidar até mesmo dos nossos sentidos, porque eles enganam a gente e fazem com que a gente tire conclusões erradas e tal. Exatamente. É por isso que é importante você estudar a teoria do conhecimento, que é na teoria do conhecimento, lá na filosofia, que a gente faz esses questionamentos, certo? Beleza, Lucas, gostei muito da tua participação. Então, uma inferência, né, só para a gente fechar logo essa parte aqui, é nada mais, nada menos do que isso. Você tem várias peças de informação, você tira uma conclusão daquelas peças de informação. Aí a gente viu que as inferências elas podem ser indutivas ou dedutivas. Essa inferência do exemplo da pessoa encharcada é uma inferência dedutiva, certo? Entendido? Mas aí você poderia fazer uma inferência indutiva. Há 80% de chance de estar chovendo lá fora porque essa pessoa se molhou, certo? Então aí você muda a conclusão, ok? Mas quando você afirma com toda certeza que a pessoa que está molhada é porque lá fora está chovendo, né? Você está fazendo inferência dedutiva. Gente, nessa questão de inferência, ok. Proposição, acho que também já está ok, né? Então, as proposições são sentenças que você assume que tem um valor de verdade. E aí, vejam bem, uma coisa é uma sentença ter valor de verdade. Uma inferência, ela não tem valor de verdade. Uma inferência, ou ela é válida, ou ela é inválida, certo? Cuidado para não confundir. Vocês podem acabar dizendo assim, mas uma proposição que é falsa, ela não é válida. Não misturem as coisas. Vamos começar a colocar cada ado, cada um no seu quadrado, certo? Então, valor de verdade é para proposição. Inferência tem validade ou não validade. Aqui, mas se a pessoa aí pergunta... Só que aí, Moisés, você está adicionando mais informação, ok? Então, a inferência, você chega a uma conclusão a partir da informação que você tem. Mas se você faz uma pergunta, você pergunta, lá fora está chovendo? E alguém diz, sim, está chovendo. Então a pessoa... Aí você simplesmente está concluindo a sua inferência, mas você adicionou mais uma peça de informação. E aí que entra, né, a importância de você. Espera aí, será que com esse conjunto de informações eu consigo chegar a essa conclusão? Que é justamente o que a gente colocou aqui, ó. Se a informação for verdadeira, o que é que eu posso concluir? A partir dessa informação aí eu não posso concluir nada. Que naquele exercício que eu passei para vocês, algumas questões eu acho que não dá para você concluir nada com aquelas informações que vocês têm, certo? Então, chega um momento que você diz assim, não, aqui eu não sei nem se é verdadeiro nem se é falso, porque eu só tenho essas informações aqui e eu não posso concluir nada com isso, correto? Estão vendo como a análise de inferência torna vocês mais, mais criteriosos? Vamos lá. David, deixa eu te explicar aqui novamente a questão da proposição. Uma proposição, ela é uma sentença que tem um valor de verdade.
Se eu disser assim, o Sol brilha, certo? Isso daqui é uma proposição que tanto pode ser verdadeira como pode ser falsa, certo? Se eu disser, David está com fome. Se o David realmente estiver com fome, então a proposição é verdadeira. Se você não estiver com fome, então a proposição é falsa. Então, o que caracteriza uma proposição? É o fato dela ter um valor de verdade. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Certo? David e Rafael está com fome, igual true. Fala, Gustavo. Gustavo, você levantou a mão. Bom, vamos continuar aqui. Uma premissa é um componente de uma inferência. Ah, tranquilo, Gustavo. Então, toda inferência, ela terá premissas e terá uma conclusão, certo? Então, se eu tenho premissas e tenho uma conclusão, eu tenho uma inferência. Geralmente, uma inferência tem uma única conclusão, mas pode ser que tenha mais, certo? Não é obrigado você ter uma inferência com apenas uma conclusão. Você pode ter várias conclusões. E aí, nós temos o seguinte, uma inferência, como eu tinha dito para vocês, uma inferência ela pode ser válida ou inválida, certo? Uma inferência é válida se a verdade das premissas garante a verdade da conclusão, certo? Se a verdade das premissas não garantir a verdade da conclusão, eu tenho uma inferência inválida. Ou seja, se eu tenho premissas verdadeiras e uma conclusão falsa, eu tenho uma inferência inválida. Para o início, eu gostaria que a gente ficasse só nesses dois tipos de inferência. Inferência válida e inválida. Depois a gente vai refinando mais a coisa, certo? Bom, as premissas e as conclusões, elas se relacionam, certo? Como eu acabei de falar para vocês. Então, uma premissa é válida quando a relação que há entre elas e a conclusão, né, garante que premissas verdadeiras, a verdade das premissas garante a verdade da conclusão, certo? Então, isso é uma inferência válida. Só que quando a gente vai fazer isso, né, a gente pode cair ou no erro do conteúdo de verdade ou no erro do componente lógico, certo? Então, vejam bem, quando eu vou construir uma inferência, eu posso cometer dois tipos de erro, basicamente. Ou o erro de conteúdo de verdade, ou o erro de componente lógico. O erro de conteúdo de verdade é aquele em que alguma premissa ou a própria conclusão não é verdadeira, certo? Algum desses componentes não é verdadeiro. O erro de componente lógico é justamente aquele em que, a partir daquelas premissas, eu não posso chegar naquela conclusão. Não tem como eu chegar naquela conclusão, certo? Basicamente seria isso. E agora eu vou dar uns exemplos para vocês, que vai ficar muito claro para vocês entenderem. E aí, depois a gente dá uma olhadinha lá no exercício e vocês vão... quem não conseguiu fazer o exercício vai conseguir fazer, certo? Vamos lá. Van Gogh, um pintor holandês, ele nasceu em alguma data do século XIX, em 1800. Vejam bem, ó, aqui é uma premissa, ela tem um conteúdo de verdade, eu estou dizendo que isso aqui é verdadeiro, certo? Realmente Van Gogh nasceu no século XIX. Só que aí está um pouco confuso, professor, porque a gente poderia pensar que é do ano 1800, né? Certo, pronto, mas deixa eu concluir aqui, Vitor, eu entendi a tua colocação. Então, ele nasceu em algum ano de 1800, certo? Ele pode ter nascido em 1801, 1800, 1890, em algum ano, certo? Marie Curie, a química famosíssima, também nasceu em alguma data de 1800, certo? Isso daqui também é verdade. O que a gente pode concluir disso? Bom, eu poderia concluir que Van Gogh é mais velho do que Marie Curie. Será que eu poderia concluir isso? A partir desses elementos aqui, eu poderia concluir que Marie Curie tem a mesma idade de Van Gogh. Será que eu poderia concluir isso a partir dessas informações? Eu poderia concluir que Marie Curie é mais nova do que Van Gogh? Também não. Porque, vejam bem,
Com isso, com apenas essas peças de informação, eu não posso tirar conclusões que possam ser válidas. Ou seja, essas conclusões que eu acabei de falar para vocês, certo? Elas poderiam ser colocadas aqui, aí nós teríamos uma inferência, né? Eu teria duas premissas e uma conclusão. Só que essas conclusões que eu acabei de colocar para vocês, certo, João Paulo? Beleza. Depois você assiste o restante da aula. Então, essas conclusões que eu coloquei para vocês, elas podem ser verdadeiras, podem ser falsas, né? Só que eu somente poderia dizer que a verdade daquela conclusão deriva da verdade dessas premissas, né? Se eu tivesse mais algumas informações aqui, ok? Então, esse tipo de inferência aqui não é uma inferência válida. Por quê? Porque a verdade dessas premissas não garante a verdade das conclusões que eu falei para vocês. As conclusões eu não escrevi aqui, eu apenas falei, viu? Certo? Então, a verdade dessas premissas não garante a verdade das conclusões que eu falei para vocês. Mas agora vamos ver aqui um outro exemplo. Ó, vejam bem, ó. Aliás, ainda dando continuidade a esse exemplo. Vamos supor que Van Gogh nasceu aqui e Marie Curie aqui. Aí sim, agora eu tenho mais informação. Só que vocês vejam que essas informações aqui são novas, correto? Mas vamos aqui para uma outra inferência. Marie Curie nasceu em alguma data de 1800. Nelson Mandela nasceu em alguma data de 1900. Nelson Mandela é mais novo do que Marie Curie. Essa é uma inferência válida? É. Por quê? Essa conclusão eu posso obter a partir dessas premissas. Se eu disser uma outra conclusão possível, Marie Curie nasceu primeiro do que Van Gogh. Essa conclusão ela é verdadeira, né? Essas duas premissas também são verdadeiras, então eu teria uma inferência válida, correto? Então, a partir dessas premissas aqui, eu posso obter conclusões válidas. Deu para entender agora aí qual a relação que existe entre as premissas e as conclusões, dentro do contexto da inferência? Lembrando, tudo isso que eu estou falando é de inferências dedutivas. Então, se eu disser que Nelson Mandela é mais novo do que Marie Curie, né? Tá só MC, que é verdade também, então eu teria o quê? Uma inferência válida, certo? Mas se eu dissesse Nelson Mandela é mais velho que Marie Curie, seria uma inferência válida? Seria, aliás, inválida. Por quê? Porque a conclusão seria falsa. Se eu dissesse que a conclusão da minha inferência é que Nelson Mandela é mais velho que Marie Curie, e vocês vão concordar comigo que é impossível que Nelson Mandela seja mais velho do que Marie Curie se Nelson Mandela nasceu no século XX e Marie Curie nasceu no século XIX. Entenderam aí a questão da invalidade de uma inferência? Fala aí, Vitor. No caso, nesse caso aí, dizer que o Nelson Mandela é mais novo que a Marie Curie é um caso de uma inferência dedutiva legítima, né? Exatamente. Perfeito. Inferência dedutiva legítima. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Certo? Beleza? Gente, vamos avançar aqui um pouquinho. A gente poder ir, porque já está de noitinha. Então, os erros que a gente pode cometer são erros de conteúdo de verdade e erros de conteúdo lógico. Eu já acabei de colocar para vocês. Ou componente lógico. Vamos chamar de EV, erro de verdade, EL de erro lógico. Vamos aqui agora sofisticando um pouquinho mais. Aqui eu tenho uma inferência. 1 e 2 são premissas, que é premissa, e aqui é conclusão. Vênus está mais próximo do Sol do que Marte. Marte está mais próximo do Sol do que a Terra, e Vênus está mais próximo do Sol do que a Terra. Certo? Vamos assumir que todas essas proposições são verdadeiras. Ok? Então, eu posso montar aqui um esquema, né? Aqui o planeta Marte, o planeta Vênus, e aqui o nosso Sol. Aqui tem a minha primeira premissa. Minha primeira premissa e minha segunda premissa. Correto? Então, Vênus está mais próximo do Sol do que Marte
ok? Marte está mais próximo do Sol do que a Terra. Só que a Terra ainda não coloquei aqui, mas ela está nesse ponto aqui, ó, nesse outro esquema. Então, como você pode observar, né, Marte está mais próximo do Sol do que a Terra, está aqui, beleza, ó, a distância de Marte para a Terra, aliás, para o Sol, desculpa, e estou garantindo a verdade. A minha conclusão é Vênus está mais próximo do Sol do que a Terra. Então, essa conclusão aqui, ela é verdadeira, né? Eu estou assumindo que todas essas proposições são verdadeiras, e essa minha conclusão, ela é verdadeira e é garantida por essas premissas aqui, certo? Entendido? Então, nesse caso aqui, vocês estão tendo aqui uma inferência que não apresenta erro lógico, correto? Entendido? Bom, pode ser que tenha um erro de verdade, né? Mas não... Oi? Não só pode, como tem, né? Isso! Exatamente. Exatamente. Tá vendo? Só que aí, ó, essa diferença aí do erro lógico do componente de verdade, né? Ela é bem sutil, certo? Mas você vê que a gente chega a uma conclusão mesmo tendo um erro de verdade. Correto? Entendido? Então, essa conclusão aqui, ela é impossível de ser falsa, dada a verdade dessas duas premissas aqui. É isso que eu quero que vocês compreendam bem. Correto? Bom, vamos aqui para um outro exemplo, ainda usando os mesmos planetas. A Terra está mais próxima do Sol. Então, aí tem um conteúdo de verdade incorreto, não é? Isso, Vitor, perfeito. Exatamente. Entendi. A Terra está mais próxima do Sol do que Marte, né? Então, aqui eu coloquei a Terra mais próxima do Sol do que Marte, beleza. Vênus está mais próximo do Sol do que Marte, né? Aqui. E a Terra está mais próxima do Sol do que Vênus, ok? Bom, essa daqui é a minha conclusão. Aqui são minhas premissas, certo? Então, o que é que nós temos aí? Né? Deixa eu ver aqui, Lucas... Não, nesse caso aqui, Lucas, a gente não está levando em consideração a realidade. O nosso foco aqui é a estrutura do argumento, né, que é a preocupação do lógico, né? É analisar a estrutura do argumento. Será que, dada a verdade dessas premissas, ela garante a verdade da conclusão? Sempre é esse que a gente tem que buscar, certo? Então, vejam bem, o que é que nós temos aqui? Nesse caso aqui, certo? Nossa conclusão diz que a Terra está mais próxima do Sol do que Vênus. Só que, dadas essas premissas aqui, essa minha conclusão ela é falsa. Correto? Estão vendo aí? Então, vejam, a Terra está mais próxima do Sol do que Marte, Vênus está mais próximo do Sol do que Marte, e a conclusão é que a Terra está mais próxima do Sol do que Vênus. Certo? Entendido? Bom, só que aqui nós temos um contexto diferente. Ok? Então, essas sutis diferenças, né, é que podem levar a gente a cometer os erros lógicos. Erros de componente lógico. Beleza? Bom, vamos a um terceiro exemplo. Aqui, a Terra está mais próxima do Sol do que Marte, Vênus está mais próximo do Sol do que Marte, e a conclusão é que Vênus está mais próximo do Sol do que a Terra. Nesse caso aqui, ó, certo? Temos um outro errinho também. Ok? Entendido? Beleza? Esse também não é um erro lógico, professor? Exatamente. Ok, né? ok. Então, a gente pode ter erros de conteúdo de verdade e erro lógico, né? Certo? E vamos para o último exemplo. Vênus está mais No próximo caso, professor, no 3, pode falar no 3? Vamos lá. Ela está dizendo, a Terra está mais próxima do Sol do que Marte. Isso. Aí tem aqui. Aí Vênus está mais próximo do Sol do que Marte. Eu poderia ter colocado Vênus na frente da Terra? Não, porque não está afirmando que Vênus... Tá em aberto, é igual Exatamente. a pergunta que ele fez lá no... os dois, o Van Gogh e Marie... Como é? Marie Curie. Porque, tipo, ele afirma que os dois nasceram no século XIX, em alguma data do século XIX. Só que ele não tem como você especificar em qual data quem nasceu primeiro, quem nasceu depois. É a mesma coisa.
Aí a única coisa que ele afirma é que a Terra e Vênus estão na frente de Marte. Mas ele também não especifica a localização, então também não tem como dizer se um está na frente do outro ou não. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Fala, Gilberto. A gente tanto poderia botar a Terra na frente como colocar a Vênus na frente. Exatamente. Né? Então não tem como afirmar, como o Luke falou, certo? Por isso que é uma indução e não uma dedução, né? Tipo, porque não tem como provar, tipo, qual que é a verdadeira. Não, nesse caso aí, Luke, continua sendo dedução, só que a gente não tem como afirmar se é verdadeiro ou se é falso, porque a conclusão ela pode ser obtida das duas maneiras, certo? Deu para entender? Deu sim. Eu pensava que era indução. Foi exatamente por isso que eu errei essa questão no quiz que teve hoje. Porque, tipo assim, eu fiquei muito preso na palavrinha se. Falava, se todas as premissas estiverem verdadeiras, então, nesse caso, a conclusão será verdadeira. Aí, como eu fiquei muito preso no se, eu fiquei pensando que era algo em aberto. Aí, por pensar que era algo em aberto, eu pensei que era indutivo e não dedutivo, só que é dedutivo. Professor, isso aí é tipo aquela questão que tem na atividade que fala que um fulano nasceu no mês começado com J e o ciclano nasceu num mês começado em fevereiro? Eu acho que o professor caiu. Eu também tô achando Pois que travou a imagem. Pô, travou. Hora de almoço. Professor? Ele mandou uma mensagem no grupo dizendo que a conexão dele caiu. Ah, tá. Disse que tá voltando. Alguém hackeou ele, acho que alguém hackeou ele. Foi bem o Moisés, mano. Tá calado. Brisanete lá, pô, caindo. Eu não, mano. Vocês estão me ouvindo, não? Oi? Foi o Watts. Sei nada não, aqui, ó. Na minha aqui, ó. E aí, galera, como é que foi o final de semana de vocês aí, galera? O que vocês fizeram aí? Apoia aí, não pode. Assim, muita aula. Passei. Pai. Trabalhei pra caralho. Ei, Ontem à noite eu não tinha assistido as aulas ainda. Quem quiser comprar, ó. É o que isso aí, rapaz? Tô vendendo aqui. Alexandre? Bom, pessoal, minha conexão caiu, mas eu tô de volta. Cara, Brisanete Isso é acontece. foda. Brisanete. Isso acontece. Tá falando mal de você aqui, Tá. professor, viu? Ó, ficou gravado, viu? Vou ouvir depois. Ixi, ó, isso aí lascou, né? ferrou, Aí, velho. ó, só. Bicho, ferrou. Lascado, Ai, lascado. Gente, vamos voltar para cá. Então, Professor, eu tinha perguntado, mas você tinha caído. repete aí a tua pergunta. Eu perguntei se essa questão aí é parecida com aquela que tem no exercício que fala que um fulano nasceu no mês começado com J e o outro lá nasceu no mês começado em F. Isso, exatamente. Por isso que eu estava falando para vocês que essa explicação ela vai ajudar vocês a compreender melhor o exercício. Quando eu pedi para que vocês tentassem fazer o exercício, mesmo sem essa explicação, era para meio que forçar, né, a busca, né? Vocês tentarem. Mas eu sabia que nem todo mundo ia conseguir desenrolar o exercício somente com aquele que eu tinha falado nos vídeos, né? Tanto nas aulas quanto na pré-aula. Precisava a gente compreender isso aqui, certo? Mas agora, com esse tipo de explicação aqui, vocês vão ter como olhar para o exercício e, peraí, a casca de banana está justamente aqui, né? Então, isso aqui tem um erro de componente lógico, certo? Beleza? Deu para entender? Bom, gente, onde é que a gente estava aqui? A gente estava discutindo esse item 3, não era? Então, essa conclusão aqui, ela pode ser uma conclusão válida, como a gente observou, né? Vênus está mais próximo do Sol do que a Terra, certo? Dada essas premissas que a gente tinha colocado. Tinha sido isso que o Luke tinha até observado, mas a gente não... que tem a história de garantir aquela verdade, certo? É porque quando você tem mais de uma possibilidade de conclusão, aí você já fica, peraí, essas premissas tanto podem me dizer isso, como ela pode me dizer aquilo também, certo? E aí a questão fica em aberto, como a gente colocou, correto?
Vamos aqui para a última, né? A última diz o seguinte: Vênus está mais próximo do Sol do que a Terra, né? Então aqui seria uma configuração possível. A Terra está mais próxima do Sol do que Marte, seria outra configuração possível. E Vênus está mais próximo do Sol do que Marte. Então, como você pode observar, aqui é novamente uma conclusão e também é possível. Então, dada essas nossas premissas, né, que é premissa, eu também posso garantir essa conclusão, ok? Então, em cada um dos exemplos, o que é que nós tínhamos? No exemplo 1, nós não tínhamos nenhum erro lógico, mas aí vocês perceberam que tinha um erro de conteúdo de verdade. Beleza. Gente, essa aula, porque a gente levou muito tempo no primeiro tempo, com os 2 quizzes, a gente vai se estender um pouquinho mais, mas nas próximas aulas vai ser menos. Mas tudo bem, eu estou já encerrando aqui a parada, estou quase concluindo, certo? Beleza? Bom, no exemplo 2 e no exemplo 3, nós tínhamos erros lógicos, né? Mas talvez, eu não me lembro bem, a gente poderia ter erros de verdade, né? De conteúdo de verdade. E no exemplo 4 também não tinha nenhum erro lógico. Oi? O único que tinha um erro de conteúdo de verdade era no 1. No 1, né? Pronto, beleza. Prestar bem atenção. Certo? Então, como eu coloquei aqui, né? No 1, a premissa 2 é falsa, como vocês já tinham percebido. No 2, a conclusão ela é falsa, certo? Por isso que ele tem um erro lógico, ok? No 3, não tinha nenhum erro de verdade, mas a gente viu que não tinha condições da gente... aliás, a questão ficava em aberto, né? Foi isso que a gente concluiu, do 3. E no 4, não tinha nenhum erro de verdade, nenhum erro lógico, certo? Então, esse tipo de análise é o que a gente está fazendo agora informalmente. É você pegar um argumento, né, verificar suas premissas, aliás, todas as suas proposições. Quando eu falo proposição, eu estou falando de premissas e de conclusão. Uma conclusão é uma proposição? Porque uma conclusão ela também tem um valor de verdade, certo? É bom vocês não se confundirem, porque às vezes a gente pensa que somente as premissas é que são proposições. Mas não, premissas e conclusões, todas elas têm valor de verdade. Todas elas podem ser ou verdadeiras ou falsas, correto? Então, quando eu falo de uma inferência, eu estou falando de um conjunto de premissas e de uma conclusão, certo? Bom, uma inferência ela pode ter erro lógico. Uma inferência não tem, ela não tem erro de conteúdo de verdade. Quem tem erro de conteúdo de verdade são as proposições. E as proposições são as premissas e as conclusões, correto? Se isso ficar bem claro para vocês, quando vocês olharem para o exercício novamente, vocês vão entender melhor ainda, ok? Então, quais são as configurações que eu posso ter? Eu posso ter uma inferência que ela não tem erro lógico e não tem erro de conteúdo de verdade. Eu posso ter uma inferência que tem erro de conteúdo de verdade, mas não tem erro de conteúdo lógico. E posso ter inferência que tem tanto erro de conteúdo de verdade, como também erro lógico. Aí é o fim do mundo. Ok? Entendido? Então, é isso que a gente vai procurar estudar, né, nesse primeiro momento. Certo? A partir da aula da semana que vem, a gente começa a entrar no campo mais formal. Nós vamos começar a estudar um alfabeto, né, a parte de sintaxe, da linguagem da lógica proposicional. Então, a gente vai começar a focar isso. Mas esse estudo de análise de inferência, ele continua sendo útil, por quê? Porque a partir do momento que você compreende isso na linguagem natural, né, você transpor a linguagem natural para a linguagem formal, que é o que a gente vai começar a estudar na semana que vem, isso fica muito mais fácil. Fala aí, Lécio. Professor, há alguns anos, tinha um amigo que ia fazer um concurso para fazer de motorista de ônibus.
Aí ele pediu minha ajuda em algumas coisas de matemática. Uhum. Só que aí eu vi lá o conteúdo, era coisa que eu não conhecia. Porque o que tinha lá? Lógica proposicional, tabelas Uhum. verdade. E eu não fazia a mínima ideia do que era isso, né? Eu pesquisei, eu até assisti umas aulas, achei legal no negócio da tabela verdade. Tinha o I, ou, se, somente se. Essas Uhum. coisas assim, a disjunção inclusiva, disjunção exclusiva. Isso. Era essas coisas aí que tinha lá. E é isso que a gente vai Mas estudar a partir da agora próxima sim. semana, certo? A partir da próxima semana a gente já entra nesse aspecto aí, que é um aspecto mais formal. Então a gente vai trabalhar muito com simbolismos. E essa introdução que eu estou colocando para vocês aqui na introdução ao estudo da lógica, é para vocês perceberem que a primeira preocupação da lógica foi estudar a lógica a partir da linguagem natural, que era a preocupação que o Aristóteles tinha, né? Aí, a partir do século XIX, é que os matemáticos começaram, o Frege, o Bully, começaram a construir um arcabouço simbólico, né, para que a gente pudesse utilizar isso aí dentro da matemática. Então, até o século XIX, a lógica era muito mais voltada mesmo para análise do discurso, né, que é isso que a gente está fazendo aqui, analisando inferências. Essas inferências estão todas escritas em linguagem natural, e a partir da introdução dos símbolos, né, que isso a gente deve graças a Bully e a Frege, é que aí que entra em cena a lógica matemática mesmo, certo? Então, isso que a gente está vendo é lógica, ainda não é lógica matemática, beleza? Deu para entender? Gente, só para a gente finalizar, né? Então, quando a gente está fazendo uma análise do inferência, né? Então, a gente está trabalhando com raciocínio, né? Uma inferência é um raciocínio que a gente faz, e aí a gente faz julgamentos, né? E uma análise dedutiva. Então, vamos supor que você joga uma moeda, e aí você sabe que se você tem um mínimo conhecimento de probabilidade, você sabe que aquela moeda tem 50% de chance de dar cara ou coroa, de acordo com a probabilidade. Isso que você já sabe. Só que isso que você está apresentando, que você está dizendo, já é a conclusão. E para você chegar a essa conclusão, foi necessário você fazer o quê? Uma inferência. Só que essa inferência, a maioria de nós, né, e no dia a dia, a gente não para muito para pensar, né? Então, eu queria mostrar para vocês, só a título de curiosidade, quais seriam os passos que o seu cérebro faz, mesmo sem você saber, né, conscientemente, para chegar a essa conclusão de que, ao arremessar uma moeda, eu tenho 50-50 de dar cara ou coroa. Então, primeira proposição. Isso. Qual a importância de fazer inferência? Cara, a gente faz inferência no dia a dia, né? As inferências que a gente faz são os raciocínios que a gente constrói, ok? Então, vocês, enquanto futuros profissionais da área de tecnologia da informação, vão lidar muito com resolução de problemas. E quando a gente está resolvendo um problema, a gente está fazendo o quê? Raciocinando. E quando a gente está raciocinando, a gente está fazendo o quê? Construindo inferências. Então, quando a gente chega na solução de um problema, muitas vezes foi graças a quê? A um conjunto de inferências que a gente fez. Né? Dependendo do grau de complexidade de um problema, eu tenho que fazer várias inferências, né? E chegar a várias conclusões. E a partir daquelas conclusões, eu chego à resolução do problema. Então, por isso que eu gosto de dizer para todos os alunos, principalmente os ingressantes, que a ferramenta do profissional de ciência da computação é o raciocínio lógico. Certo? Por isso que vocês têm, logo no primeiro período do curso, 2 disciplinas de lógica. Lógica matemática e lógica de programação, que é para desenvolver esse raciocínio lógico. Né? Resolver problemas é basicamente construir inferências. Eu tenho aqui várias peças de fatos, né, que eu posso assumir como sendo verdade, e a partir dessas, se elas forem verdadeiras, o que é que eu posso concluir disso? E muitas vezes a conclusão é a resolução de um problema. Deu para entender, Adson? Beleza? Respondi a tua pergunta sobre a importância? Sim, professor, obrigado. Show. Então, vamos lá. Então, gente, ó, toda vez que você diz, eu jogo a moeda, é 50-50, de dar cara ou coroa. Ora, primeira proposição, estamos usando a moeda de 2 faces. Ora, se eu tenho uma moeda de 2 faces, isso é um fato. Segundo fato,
Uma face é cara e a outra é coroa, né? Terceiro, é uma moeda honesta. Então, eu estou supondo que seja uma moeda honesta, não é uma moeda adulterada. Quarto, a jogada é honesta. Então, eu também não vou me valer de artifícios duvidosos. Quinto, se a moeda cair do lado, a jogada não será válida. Vamos supor que você jogou a moeda, ela caiu. A moeda cair de lado, é mais dinheiro ainda, porque... Exatamente. Então, se ela cair em pé, não é válida. Então, qual é a minha conclusão? No próximo lançamento de moeda, há uma probabilidade de 50% de dar cara. Esse fato aqui que eu estou colocando para vocês ajuda vocês a entender a segunda questão do exercício. Aquela segunda questão do exercício lida com situações como essa. Então, você vai, a partir das premissas, você vai verificar, né, se aquele raciocínio está correto ou não. Ok? Então, o que você vai fazer? Vocês vão fazer análises dedutivas na segunda parte do exercício, certo? Então, quando eu faço análise dedutiva, né, a verdade das premissas ela tem que garantir a verdade da conclusão. Então, você vai olhar para os itens da segunda questão. Será que a verdade dessas premissas garante essa conclusão? Então, é válido. Se não garantir, não pode ser válido. Então, outra coisa. Existe um negócio chamado certeza lógica. Então, a certeza lógica, ela é o quê? É um tipo de certeza obtida de uma inferência válida. Então, eu tenho aqui uma inferência, se ela é válida, então eu obtenho uma certeza. E, às vezes, essa certeza lógica, ela pode ser um pouco diferente da certeza do mundo real, certo? Porque ela vai estar de acordo com a estrutura do raciocínio, certo? Entendido? Bom, inferência inválida é quando fracassa a garantia, né, da verdade da conclusão. Então, se aquela conclusão, a verdade dela não pode ser garantida pela verdade das premissas, significa que eu tenho uma inferência inválida. Acho que isso daí já ficou bem claro para vocês também, certo? E não esqueçam, uma inferência não é uma proposição. Uma inferência é um conjunto de proposições que eu tenho premissas e tenho uma ou mais conclusões, certo? É bom vocês não confundirem jamais isso. Eu já falei várias vezes, eu espero que não fique confuso. Gente, a aula de hoje se estendeu bastante, né? Não era meu objetivo ir até as 12h20, né? Deixa eu aqui. Ei, professor, só uma dúvida aqui à parte. Lá no sistema acadêmico, onde tem andamento de curso, aquilo ali só atualiza no final do semestre, né? Isso, exatamente. Gente, eu vou interromper aqui a gravação.